paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, pela chegada da família Paraíso, que nós estávamos sentindo falta aqui, né? Queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Estamos meditando no tema A Busca da Santidade. Iniciamos na semana passada dentro do subtema Mortificando o Pecado. Finalizamos o segundo período da semana passada, falando sobre a condição da Palavra de Deus dentro dos nossos corações, que ela deveria ser tão fortemente fixada nas nossas mentes, que ela pudesse ser a influência dominante, a influência maior em cada decisão, atitude, pensamento e ação que nós tomássemos. Falamos também que uma forma de nós termos a Palavra de Deus gravada dentro dos nossos corações é nós decorarmos, memorizarmos as Escrituras ou parcelas das Escrituras Sagradas. Mas não apenas decorar, apenas para ter isso no coração, mas também para que nós possamos, em especial para que nós possamos aplicar na nossa vida. Quanto mais nós temos contato com a Palavra de Deus, mais nós nos tornamos convictos de que aquilo que nós estamos fazendo é a verdade. Nesses tempos de hoje, em que há tanta loucura e confusão, se você não tiver a certeza no coração do que é que você tem que fazer ou não fazer, facilmente você será levado para caminhos errados. E aí finalizamos falando sobre exemplos em que a Palavra de Deus ele nos dá direções muito bem claras. Nós falamos em relação, por exemplo, à honestidade, que está em Efésios 4, 25 e 28, em que o Senhor nos ordena que nós sejamos honestos. Fala também sobre a vontade de Deus, a ordenança do Senhor em relação à abstinência da imoralidade sexual. E isso é dado com muita clareza. E finalizamos com a palavra, com a pergunta e com aquilo que não é específico. E nós começamos exatamente tratando da condição de temas que não são específicos na Palavra de Deus. Muitas vezes podemos ser questionados, mas, poxa, você está falando do vício do celular, mas naquela época não tinha o celular e na Bíblia não fala, ou não fala daquilo. Mas a gente tem que entender que muitos textos eles são adaptáveis para as condições que nós temos dentro dos dias de hoje. O que fazer com os temas que não são especificamente mencionados nas Escrituras? Como é que determinamos a vontade de Deus e desenvolvemos uma convicção forte de que aquilo é o correto? Então, muitas vezes você se depara em filmes ou em séries em que as pessoas estão falando sobre conceitos judiciais, em que o advogado ali, ele tenta dar uma torcida na lei para tentar fazer com que a pessoa encaixe exatamente naquilo. Uma das funções é exatamente essa, porque as Escrituras Sagradas, elas não conseguem, ou melhor, não são explícitas 100% em relação a 100% das coisas e como você agir e proceder. E aí o que acontece é que a pessoa ela não usa o cérebro para tentar fazer aquilo valer para ela. Então ela pega e fica naquela situação. Será que eu faço? Será que eu não faço? Uma fórmula que o autor do livro trabalhou, ele contém 4 perguntas básicas baseadas em 3 versículos de 1 Coríntios. Abre aí 1 Coríntios. Então é algo que, se você tiver na sua mente essas perguntas, você vai poder facilmente chegar a um denominador comum de como você deve agir para você agradar o Senhor nas Escrituras. A primeira fórmula, a primeira pergunta que está em 1 Coríntios, está em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, você pode fazer o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas não são todas que convém você fazer. Então, consumo de refrigerante. Você pode tomar, mas é lícito, é bom, é saudável para você aquilo. Então tem uma série de elementos que você pode inserir nessa frase. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E as pessoas elas são dominadas por coisas que são lícitas. Então aquilo que é lícito,
eu me deixo dominar por aquilo e eu começo a exigir aquilo. Já falei algumas vezes para vocês sobre isso. Então, dentro do relacionamento, é lícito você querer que você seja respeitado ou que você seja ouvido. Mas o que você faz para que isso aconteça? Então, às vezes você age de uma maneira grosseira para você ser ouvido, e agindo dessa maneira, aquilo deixa de ser conveniente ou deixa de ser lícito, ele se torna ilícito. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É benéfico eu fazer isso? Física, espiritual e mentalmente? Eu fazer aquilo que eu estou pensando em fazer é lícito? Então, conversei com todos os casais essa semana e algumas questões que eu trazia. É lícito você fazer isso? É lícito você trazer esse fardo para sua esposa? É lícito você pegar esse recurso que você está em paz e você fazer alguma coisa? É lícito? É lícito. Mas vai fazer bem? Ah, mas daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, será que a gente está vivo? Então a gente tem que se pensar no futuro, sim, mas nós temos que pensar muito mais no hoje. Então, às vezes as pessoas ficam falando assim, eu vou ser cristão verdadeiro quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver uma idade mais avançada, agora eu vou viver minha vida. Poxa, um dia tão legal, tão quente, tão gostoso, vou agora lá para a chácara, eu vou para a piscina, eu vou para o Lago Corumbá, eu vou para não sei o que, tal. É lícito para você? É. Mas isso aí vai te dar algum refresco espiritual, além de físico? Não vai. Você vai deixar de se alimentar na palavra, você vai deixar de conhecer coisas do Senhor e você vai ter dificuldades na vida. Quando chegar na segunda-feira, o frescor da piscina, o frescor do lago, o frescor passou. E você vai ter que enfrentar novamente as dificuldades e as decisões da vida. Pergunta, é benéfico física, espiritual, mentalmente? Então você se depara diante de uma situação, pergunte, isso é bom para mim fisicamente? Então no caso da Coca-Cola, apesar de Coca-Cola, apesar de ser gostoso, você tomar um copo, ontem estava lá, a Loli pediu um lanche, estava lá a latinha lá, e aí nós vamos fazer, eu vou tomar. Eu peguei, tomei um pouco e joguei o resto fora. Você não é obrigado a tomar tudo. Mas aquilo é bom, faz bem, entendeu? Isso vai me ajudar mentalmente? Será que eu brincava aqui cedo, perguntando para o Alisson, você vendeu o carro, tal? Aí ele falou, tá vendido. Falei, então dá para comprar um outro PlayStation lá para o Pedro? Será que mentalmente isso vai acrescentar o que na vida dele? Falei com alguns de vocês, se não todos, os pais com filhos pequenos, exceto o Nicolas e a Aisla, que ainda não, mas leitura. Coloca o teu filho para ler, entendeu? Levei até o Felipe lá no quarto, lá, mostrei, olha quantos livros a Luísa lê, entendeu? Leia, faz bem para a mente, você desenvolve isso aqui, entendeu? Então a leitura é melhor do que, não que você não possa jogar, mas outra coisa. Então a gente tem que parar para pensar se aquilo realmente faz bem para a gente ou não. 1 Coríntios 6,12 novamente, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Será que eu continuar procedendo dessa forma, eu vou ser dominado por aquilo? Será que com o nosso celular, por exemplo, nós estamos sendo dominados? Ontem estava lá um tempo com a Rosângela, ela olhou para mim e falou assim, você está muito tempo no celular. Peguei ele, coloquei lá, vimos a nossa série, depois de 1 hora, a gente encerrou, eu falei, olha, você viu que eu fiquei 1 hora sem pegar, entendeu? Ela, parabéns, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas, elas são lícitas, mas elas nos dominam. O trabalho domina as pessoas. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso levantar um recurso, eu tenho que chegar com 40 anos com um fundo de reserva de tantos R$1.000, eu tenho que ter um imóvel próprio, e aí você se deixa dominar por aquela situação. Aí você dá um nome bonitinho em inglês, workaholic, ou seja, viciado em trabalho, não tem nada de bonitinho. Aí a pessoa é casada, não dá atenção para o marido, não dá atenção para a esposa, a traição, a separação. O que valeu todo esse esforço? Nada.
Nada. Então, o grande problema que a gente tem hoje das coisas que são lícitas, em especial, é que elas vêm e nos dominam. É claro que os ilícitos, eles não dominam. Se você é uma pessoa que está acostumada a beber cerveja toda hora na hora do almoço, você não vai sentir o paladar da comida enquanto você não colocou um copo de cerveja, de vinho, de qualquer coisa na boca. Ou refrigerante, o que quer que seja. A gente não pode deixar com que essas coisas nos dominem. Então é lícito você ir na academia? Beleza. Agora, todo dia eu tenho que ir, toda hora eu tenho que ir, tenho que tirar foto, eu tenho que fazer aquilo. E estava vendo um vídeo lá de um cara lá, postando um videozinho dele, o cara entrou para fazer exercício, o outro foi lá chamar a atenção, porque aquilo dominou ele. Ele precisa daquilo. Então a gente não pode deixar que coisas lícitas, e claro, ilícitas, nos dominem. Terceiro, 1 Coríntios 8:13. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13. E, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, o que está acontecendo aqui em Coríntios? As pessoas naquela região, elas eram todas pagãs. Haviam templos de deuses pagãos. Então, por exemplo, deusa Diana e outros deuses. Uma forma de adorar esses deuses era matar animais. Então eles matavam animais com grande quantidade. E aí o que acontecia? Aquela carne que era morta lá no sacrifício tinha um preço diferente do preço vendido, entre aspas, no mercado. Então as pessoas faziam o quê? Ia lá, pegava aquela carne e comia. Quando as pessoas se converteram, elas começaram a olhar para essa carne de uma maneira diferente. Pô, pera um pouquinho, como que eu sou convertido e vou comer essa carne que é sacrificada para macumba lá? E começou a gerar confusão. Não tinha problema de qualidade, não tinha problema de nada. Simplesmente a ideia mística de que se você consagra a farofa para o demônio, o diabo entra lá na farofa. Entendeu? Não vou contar de novo a história da farofa, não. Tá? Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo ele é questionado em relação a isso. E ele olha e fala assim, não tem problema nenhum você comer a farofa da macumba, claro, no meio da rua com mosca, não é isso. Mas não há problema de você comer a farofa que é consagrada ao ídolo, ou a carne que é consagrada ao ídolo. Mas tem um problema. As pessoas que são novas na fé, elas se escandalizam daquilo porque elas não têm ainda maturidade. E o apóstolo Paulo fala, por causa dessas pessoas, eu não vou fazer. É como, por exemplo, a bebida. Se você é uma pessoa, eu não vou entrar no mérito se pode beber ou não pode beber, mas dentro de um ambiente em que tem uma pessoa que não tolera bebida, e você bebe, você está quebrando essa regra que o apóstolo Paulo está falando. Para você não vai fazer mal? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas para outra pessoa faz mal. Porque você gera tristeza no coração daquela pessoa. Você gera mal-estar no coração daquela pessoa. Então o apóstolo Paulo está falando aí nesse texto, 1 Coríntios 8:13. Novamente. E por isso, se a comida serve, comida, bebida, jogo, vício, qualquer coisa. Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. E a pergunta é, isso que eu estou fazendo, ele me faz bem espiritualmente, física e mentalmente? Isso aí pode me dominar? E a terceira, será que isso vai ferir alguém? Será que essa minha ação vai trazer algum tipo de tristeza, chateação e dor para alguma pessoa? Se isso está gerando, eu tenho que no mínimo pensar. E aí é claro que você tem que ser uma pessoa inteligente, porque se você está colocando uma música gospel na sua festa e o cara está incomodado, porque o cara quer ouvir o funk, não quer dizer que você vai desligar a música gospel para você colocar o funk só para o cara se sentir bem. Não é isso. Nós temos que usar nossa mente. Estou falando em você fazer coisas que são ilícitas, entendeu? Que vão trazer uma tristeza conforme a palavra. Então nós temos que ser santos. Se a nossa santidade incomoda os outros, sinto muito. Mas é dentro das escrituras sagradas. Beleza? Quarto, 1 Coríntios 10:31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que isso realmente traz glória ao nome do Senhor? Será que isso cumpre nas Escrituras Sagradas? Então a questão de glorificar, e ele vem falando, quando ele traz a condição de comer, beber, que são as condições normais, ele fala, você fazer qualquer outra coisa. E aí ele abre, como em Gálatas que ele diz, você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo outro, e coisas semelhantes a essas. Então qualquer coisa que você vai fazer, glorifica o nome do Senhor. Se não glorifica o nome do Senhor, não faça. Embora possa parecer simples, essa fórmula é poderosa para o desenvolvimento de uma convicção, se estivermos dispostos a usá-la. Então eu não lembro de cabeça as 4 palavras ou 4 expressões que uma pessoa estava falando. Estava numa reportagem lá, e a pessoa, ela estava no enterro, né? Ou no enterro não, a pessoa estava para morrer, e aí a pessoa perguntou, vocês são religiosos? Ele falou, não somos. Aí ele falou assim, mas tem uma forma de você despedir do seu ente querido com 4 frases, que é um costume havaiano, que eu acho que é interessante. Eu não lembro todas, mas eu te amo, entendeu? E você discorrer sobre essa condição para aquele que está morrendo, eu te amo, eu te perdoo em relação àquilo que você fez. Eu sou muito satisfeito pelo cuidado que você teve comigo, e mais uma 4ª lá. São coisas simples que estão nas Escrituras implícitos, que é a forma de você fazer com que as pessoas elas se sintam bem. Então a gente tem que trocar muitas vezes essa questão nossa de indignação que nós temos dentro do nosso coração por coisas que vão realmente edificar vidas, em que vai trazer alguma coisa de positivo. Porque às vezes a gente se apega em coisas tão pequenas que fazem com que relacionamentos desmoronem, com que situações piorem, simplesmente por um capricho nosso. Essas perguntas que nós fizemos, é benéfico física, espiritual, mentalmente? Será que isso vai me dominar? Será que isso vai ferir aos outros? Será que isso glorifica a Deus? Essas perguntas devem ser feitas se realmente queremos buscar a santidade como um caminho total das nossas vidas. Eu comentei com vocês na semana passada que numa época que eu estava fazendo um discipulado com a Menísia, eu dei para ela ler o livro do Jonathan Edwards, em que ele definia pressuposições ou determinações dele. Então ele falava assim, esse ano eu determino que eu vou fazer isso. E ele foi colhendo ao longo dos anos as determinações dele, ele colocou no livro. Muito interessante, coisas que ele definiu e que ele não voltaria atrás. Eu defino que eu não vou fazer isso, eu defino que eu vou acordar essa hora, eu defino que eu vou ser mais bondoso com as pessoas, eu defino que eu vou ajudar com uma parcela dos meus recursos, pessoas que estão com fome, dificuldade. São resoluções é a palavra, que você decide sobre a sua vida a partir de perguntas como essa. Vamos aplicar esses princípios a algumas situações típicas. Pense, por exemplo, nos programas de televisão que você vê. Então, todos nós aqui, pelo menos em regra, assistimos televisão de alguma forma. Primeiro, os programas que você vê são benéficos, física, espiritual e mentalmente? Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar. Aquilo que você está observando, está assistindo com a tua família, é bom? Então, no fim do ano teve o tradicional show lá de fim de ano lá da Globo, em que foi a Anitta para fazer o show de final de ano, e foi uma baixaria tão grande que até a Rede Globo deu um corte no negócio. E aí você senta no final do ano, na frente da televisão, para assistir aquela baixaria lá. O que isso vai trazer de positivo para você, para sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos? O que isso vai trazer de positivo? Então, é uma pergunta. Para alguns programas, a resposta pode ser sim, mas em relação àqueles que você deve responder honestamente não, será que você não deveria considerar deixar de vê-los?
Será que não vale a pena você ler a sinopse? Então a Rô sempre que vai ver algum filme comigo, ela quer ver lá a sinopse. Será que não é importante você ver a sinopse ou ver, mesmo que seja fraco ou falso, a indicação da idade? Ou quais são os temas abordados? Aparece lá, violência extrema, linguagem obscena, não sei o quê. Será que o meu filho, a minha filha, eles podem assistir ou devem? Será que eu devo? Então uma grande dificuldade para as pessoas no culto de domingo à noite, pelo menos lá em São Paulo era assim, a gente via isso com muita frequência. E o nosso pastor chamava atenção. Então a gente tinha, às vezes, o nosso tempo dominical, quando tinha uma consagração, e quando chegava à noite, à tarde, tinha os jogos, e tinha Faustão, Gugu, e mais algum outro tipo desse programa, em que era palavrão, era mulher pelada para todo lado, sensualidade, sexualidade, e aí você fica se alimentando disso 2, 3 horas, porque esses programas duram esse tempo, e aí você sai correndo para tomar um banho, para ir para a casa do Senhor. Será que você vai demorar quanto tempo para você se sintonizar naquilo que está acontecendo? Entende? Para alguns programas a resposta pode ser sim, mas em relação àqueles que você deve responder honestamente não, você deveria considerar não vê-los. Quanto à pergunta, será que isso vai me dominar em relação à televisão? Você pode aplicar imediatamente essa pergunta a hábitos, não a televisão, a hábitos como beber, tomar drogas, fumar e achar que não se aplica ao seu caso. Então, normalmente, quando uma pessoa bebe, ou como ela é viciada em qualquer coisa, inclusive jogos eletrônicos, a pessoa, quando é questionada em relação àquilo, a primeira coisa que a pessoa faz é pular. Poxa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não deixo de fazer isso, porque a pessoa está querendo defender de alguma maneira aquilo que não pode deixar de fazer parte da vida dela. Café. Tá aquele calor torado, entendeu? Torado, 40 graus, aquele calorzão, e a pessoa ela fala assim, eu não começo meu dia sem tomar um café. Tenho que tomar um café. Isso está te dominando. Será que isso faz bem? E não é porque eu não tomo café, não é isso. Mas será que isso faz bem? Será que essa abstinência, eu vou atender a Vânia, não está aqui, mas eu vou atender a Vânia, é uma xícara outra, uma xícara ligada na outra, uma xícara ligada na outra. O pastor Ayrton, quando ele dá aula, entendeu? Tem que ter uma garrafa de café, ele toma, sei lá, 600, 800, 1 litro de café, tem que ter, senão a pessoa não consegue nem raciocinar. Sabe que aquilo não está dominando a pessoa? E aí nós temos que pensar em coisas lícitas, como também coisas ilícitas. Se isso acontece, então isso está dominando você. Uma senhora crente que, quando adolescente, foi campeã nacional de tênis, um exemplo que o autor dá, na categoria de juniores. Estava tão agarrada ao tênis que ela constituía, de fato, toda a sua vida em relação ao tênis, embora ela fosse cristã. Quando começou a refletir seriamente sobre as exigências do discipulado cristão, percebeu que o tênis exercia certo poder sobre ela, que estava a impedindo de seguir plenamente a Cristo. Então, uma mulher que tinha um expoente nacional dentro da prática do tênis, de quadra, entendeu? Ela percebe que aquilo está atrapalhando. Poxa, eu quero ir para a igreja, eu não posso porque eu tenho que treinar. Ela tem o campeonato, é no domingo, é não sei o que, eu não posso, toda vez. E aí ela toma uma decisão radical. Tomou a decisão, então, de pôr de lado a sua raquete de tênis para acabar com esse domínio. Ela simplesmente decidiu, não vou fazer mais. Com certeza recebeu críticas de todos os lados, porque as pessoas elas querem que nós sigamos o mesmo padrão e a mesma sequência, a mesma funcionalidade das outras pessoas normalmente. Então, é irracional para as pessoas, por exemplo, quando se fala para as pessoas de fora sobre relação ao dízimo. Quer dizer que você vai entregar 10% para o teu pastor poder viajar, poder passear, poder fazer não sei o quê? As pessoas não conseguem entender. Porque não é um conceito natural, é um conceito espiritual. Então, o que é que te domina? O que é que realmente faz com que você fique preso àquilo? E aquela mulher, ela tomou a decisão de abandonar. Só vários anos mais tarde, quando essa força tinha desaparecido por completo, que ela recomeçou a jogar tênis, agora apenas como recreio. Apenas como um lazer, porque ela gostava, tinha prazer naquilo. Não era mais uma competição, não era mais aquele desespero, não era mais aquela corrida atrás da excelência.
Essa ilustração do tênis enfatiza um fato importante. Pode não ser a atividade em si que determina se algo é pecaminoso para nós, mas antes a nossa resposta a essa atividade. Como você reage quando você não tem aquilo? Como que você reage quando aquilo te é subtraído? Então, vocês sabem bem que eu tenho o costume de sair com a Rosângela toda sexta-feira. A gente sai para passear, sai para ter comunhão e tal. Se isso vira uma obrigação, perde a graça. Entendeu? Então, se um dia, na sexta-feira, a gente não sair e a Rosângela ficar de bico, quer dizer que isso não está fazendo tão bem para ela, está fazendo mal. É claro que tem que ter motivação para isso. E vice-versa em relação a mim ou em relação a ela. Então, nós temos que pensar sobre essa condição de domínio. Essa ilustração do tênis enfatiza a condição de que aquele item pecaminoso, ele é algo que nos domina. Certamente o tênis é moralmente neutro e sob condições corretas é fisicamente benéfico. Então, se você olhar o tênis, talvez ela tenha tido um prejuízo físico por deixar de fazer aquele problema, aquele exercício, mas dentro do quadro geral foi muito melhor para ela. Mas por que essa jovem tinha feito dela? Porque essa jovem tinha feito do tênis um ídolo na sua vida. Essa atividade tinha se tornado pecaminosamente para ela. Apesar de ser lícito, se tornou ilícito. Então, cada um de nós temos os nossos próprios ídolos no nosso coração. E nós temos que lutar contra isso. Sair demais pode ser um vício, um ídolo. Não sair de casa e ficar só em casa também pode ser um ídolo. Eu quero ficar em casa, eu não quero ter conforto, eu não quero fazer absolutamente nada. Examinaremos agora a próxima pergunta. Será que isso vai ferir os outros? E é a coisa que nós menos consideramos. Quando nós olhamos a sociedade os dias de hoje, o que menos se pensa é o que o outro vai pensar. Então, semana passada, quando nós entramos na igreja, eu olhei para o teto e eu vi algumas manchinhas de água. E aí a mulher estava lavando e a gente via água caindo ali. Quando foi no domingo mesmo, eu mandei mensagem para ele, para o síndico do prédio. E ele não visualizou, tudo bem. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ele me respondeu. Ele falou assim, olha, realmente está úmido e tal, eu vou verificar isso aí. Não falou nada na segunda, não falou nada na terça. Quando foi na quarta, ele falou para mim assim, eu já tinha mandado a foto, você não consegue identificar esse negócio? Ele falou assim, em tal lugar. Pode falar com o zelador, que é o mesmo lugar de sempre. Tudo bem, pode deixar que eu vou falar. Aí ele não fez nada na quarta, não fez nada na quinta. Quando foi na quinta, no finalzinho do dia, ele ligou para mim e falou assim, será que você não pode ir lá na igreja na sexta-feira para que o zelador possa ver e ter a certeza de com quem falar? Eu falei, mas é o mesmo lugar. Não, mas você pode? Posso. Cheguei aqui e já estava essa lambança aí. Não estava descascado desse jeito. Aí o que aconteceu? Ele olhou, ficou apavorado, que estava tudo molhado, estava pingando, tudo molhado no chão. Aí ele foi falar com o cara, para poder então chamar alguém para fazer. E aí no sábado pela manhã eu vim novamente aqui. Peguei o cara aqui 8 horas da manhã. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele deixar de me responder e fazer alguma coisa, não necessariamente é ilícito, mas nos feriu como igreja. Isso é falta de respeito. Esse imóvel ele estava desalugado há vários meses, por isso que não estava vazando. O rejunte que estava sendo feito secou, quebrou, a mulher entrou para lá, meteu água, colocou água lá, aquilo começou a vazar. Qual que era a obrigação dele? Fazer alguma coisa. E eu falei para ele, falei assim, se tivesse resolvido ou tivesse feito alguma coisa na segunda-feira, não tinha acontecido isso. Aí a nossa igreja estava recém-pintada, aí vai ter que vir um dia aqui, vai ter que tomar o meu tempo, o cara vai ter que lixar, vai ter que raspar, vai sujar a igreja inteira, ele vai lixar, já vai gerar estresse na minha esposa, porque vai ser pó para todo lado, e aí vai pintar, não vai bater a cor. Por quê? Porque a pessoa ela não pensa no próximo. E é essa a pergunta. Será que a minha atitude ela vai ferir os outros? Já trouxe uma história, mas trazendo ainda a história do tenista. Imagina que outro cristão que gostava de jogar tênis, puramente pelo seu valor recreativo, tenha insistido com essa senhora, afirmando que não havia nada de errado no tênis. Tecnicamente, essa pessoa estaria correta, mas estaria insistindo num ponto que muito naturalmente iria prejudicar a vida espiritual daquela senhora. Ele gostaria que aquela mulher continuasse fazendo, porque ele era agradável. Talvez ele pudesse ser parceiro dela no jogo. Talvez ele gostasse de assistir o jogo dela. Ele não estava pensando nela, ele estava pensando nele. Muitas atividades
são moralmente neutras, mas devido a algumas associações imorais no passado de uma pessoa, podem lhe ser prejudiciais, pelo menos durante algum tempo. Se uma pessoa, e o nosso país, Brasil, ele tem essa cultura do álcool, do consumo excessivo de álcool, e nós temos também o histórico de lares destruídos por causa de homens e mulheres que bebem em excesso. Se você está numa roda de amigos e você abre uma cerveja e você força alguém, porque é isso que nós fazemos. Se você força a pessoa a beber com você, para, é só um copinho, para de besteira, não tem problema, bebe aí, não sei o que, você está forçando a pessoa sem saber o passado dela, ou mesmo sabendo. Você simplesmente quer o quê? Um aval para você poder fazer aquilo que você quer fazer. Que é o que nós já falamos em relação à cultura, que agora tem um nome bonito, né? Não é homossexualismo, mas é cultura woke. W-O-K-E. É a cultura de que tudo pode e não se pode parar nada. E se você falar alguma coisa, você está errado em relação a tudo, porque nós somos livres. É uma guerra enorme nos Estados Unidos, dentro da parte Hollywood, porque todo filme tem que ter uma cena de sexo que não tem nada a ver. A Luísa estava vendo um filme que não tinha nada a ver, ela falou assim... Apareceu aquela cena, não tinha nenhum contexto dentro do filme, mas o cara coloca aquilo ali do nada. Do nada. Para quê? Expor a nudez, para quê? Não tem nenhum sentido dentro do quadro e a pessoa expõe. E aí pessoas elas estão se levantando dentro da cultura de Hollywood contra essa cultura. O presidente Donald Trump, independente do que ele tem feito de errado ou não, ele se levanta e fala assim, nós vamos acabar com isso. Não tem essa condição mais. E vai ser um revertério lá, entendeu? Porque uma grande parte das pessoas já se acostumou com essa situação. Ah, o fulano, ele é gay, o fulano está se agarrando com não sei quem e tal. Não tem problema. Aí vem alguém e fala assim, não, tem problema sim. Vai gerar problema, vai gerar conflito. Por pouco menos, já houve uma guerra civil nos Estados Unidos e a gente não sabe o que pode acontecer por lá. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Será que essa insistência minha não vai fazer com que a pessoa se prejudique? Mesmo que aquele seja lícito? Se você tem uma tolerância pelo álcool, por exemplo, e você quer que a pessoa beba com você, será que essa tolerância sua não vai trazer um prejuízo para aquela pessoa? Então, essas coisas nós temos que pensar. Será que eu estou ferindo? Será que essa pessoa ela vai ser ferida com aquela minha atitude? Aqueles de nós que não têm essa associação imoral devem ter em consideração essas pessoas. Ou seja, o álcool para mim ele não é um problema. Então, dentro do meu conceito, volto a dizer que eu não estou trazendo a anuência ou a condenação, não é um tema para essa dominical, tá? Mas a pessoa, para ela, aquilo não é imoral e aí ela acha que para todo mundo tem que ser. Culturas dentro de igreja, você vai para uma igreja e a igreja ela tem um modo de agir e um modo de proceder. E às vezes a pessoa quer implantar aquilo na igreja dos outros. Vou começar essa semana, na verdade eu comecei, o primeiro diálogo foi nessa semana que começa, um casal me chamou para que eu fosse pastor na pregação do casamento deles em abril. E é uma igreja da congregação cristã que eles usam véu. Tem problema usar o véu? Não tem problema. O problema é você querer que, além de você usar, você queira que o outro use. Não tem problema de você usar um vestido. Mas se você olhar para a Ingrid, que está de calça, e achar que ela é pecaminosa porque ela está de calça, você está em pecado. Nós temos algumas liberdades, mas nós usamos isso aí porque nós queremos a anuência de todo mundo em relação àquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós forçamos muitas vezes situações. Então existem igrejas, e nós respeitamos, em que se a mulher entrar de calça, ela não entra. Se a mulher cortar o cabelo curtinho, ela não entra. Se o pastor ele não tiver com terno para dar uma dominical ou um culto, aquela palavra não foi abençoada e não foi ungida, e não é aceito. São padrões que as pessoas estabelecem, sem se preocupar se estão ferindo outras pessoas. O que dizer daquelas áreas em que os cristãos diferem nas suas convicções sobre o que realmente é a vontade de Deus? Aí nós temos situações mais complexas ainda, em que denominações pensam de maneiras diferentes. Então tem igrejas que entendem que se a pessoa foi batizada, o Felipe está aqui na nossa igreja, entendeu? Felipe, você quer continuar na nossa igreja? Você já foi batizado? Fui, mas você tem que ser batizado de novo e eu tenho que batizar você. O teu batismo não vale. Entendeu? As pessoas elas forçam
situações para que você... e aí a pessoa fala, mas denominações falam, realmente eu preciso batizar de novo. As outras dizem que não. Santa Ceia, você só pode tomar Santa Ceia se você for batizado. Você só pode tomar Santa Ceia se for batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Entendeu? Já contei para vocês, creio que um amigo nosso, ele foi numa igreja, ele era líder de louvor, na outra igreja, ele passou, foi lá, e aí eles estavam querendo chamar ele para ser um dos líderes de uma igreja grande. E aí chamou ele, a esposa fez uma roda de pastores, e ele falou assim, uma das regras para se ser líder de louvor da nossa igreja é falar em línguas estranhas. Fale. Oxi, pois é. Entendeu? Então, naquele contexto, se força uma situação para que a pessoa aceite. Porque naquela denominação, aquilo é obrigatório. Batismo infantil, tantos outros elementos. Santa Ceia, uma vez por semana? Todo dia? Uma vez por ano? Existem igrejas que fazem uma vez por ano. Tem igrejas, como o pessoal lá de Taguatinga, que eles fazem toda semana. Nós fazemos uma vez por mês. Então as pessoas elas têm conflitos, as igrejas elas têm conflitos, e a pergunta é, o que dizer das áreas em que os cristãos diferem das suas convicções sobre o que realmente é a vontade de Deus? Para finalizarmos esse primeiro período, Romanos capítulo 14, nós vamos fazer uma leitura corrida. Só um minuto que eu vou falar quais versículos que nós vamos ler. 14 inteiro, começando pela Raiane, 3 versículos por pessoa. Nós não vamos meditar, apenas leitura corrida. Acolhei ao que deve na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o 10 come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pedro? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Carlos, mais alto, tá? Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua trará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Até aí, tá? Então, nós vamos meditar logo após o intervalo um pouco mais profundamente, mas ele vem trazendo a condição de você ser tolerante em relação a diferenças. Então, nós, cristãos, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E se a gente se apegar a essas semelhanças, a gente vai ser muito mais positivo. Existem, sim, coisas que não dá para você compactuar. Existem coisas que são muito mais complexas do que simplesmente se a ceia é uma vez por semana ou uma vez por mês. Existem coisas e com essas coisas nós não podemos compactuar. Amém, queridos? Amém. Vamos para o nosso intervalo. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda graça.